Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Estou aqui mais uma vez para nós darmos continuidade ao nosso pequeno estudo, aonde nós estamos falando da nossa identidade, da nossa comunhão com Deus, do nosso crescimento, do nosso aprendizado, de como é que nós podemos cultivar uma base sólida, sadia, na presença do Senhor. Como é que nós podemos cultivar um relacionamento com Deus? Como é que nós podemos cultivar uma intimidade com Deus, uma proximidade com Deus, com o Espírito Santo? Como é que isso se dá na prática e na realidade das nossas vidas? Como é que nós podemos, mesmo sendo pecadores, entrarmos na presença de um Deus tão santo, tão lindo, tão poderoso, tão fiel e estarmos verdadeiramente conectados com Ele na intimidade que nós gostaríamos e que Ele nos planejou para estarmos junto com Ele, não é? Então eu já fiz 2 vídeos antes falando sobre o crescimento e falando sobre a comunhão para com Deus, né? Crescendo em graça e em conhecimento. E hoje também não vai ser diferente. Eu quero mostrar para você e quero reacender na minha mente, no meu espírito, na minha alma, verdadeiramente o grande amor que Deus tem por nós, filhos e filhas amadas dele, criados à imagem e à semelhança dele para conter o Espírito Santo de Deus, para conter a presença do Deus Todo-Poderoso em nós. E a primeira passagem bíblica que eu quero te convidar a abrir está em Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39. Onde o escritor escreveu para o povo de Roma e ele disse assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, a palavra do Senhor nos diz que existe um amor, existe uma plenitude, existe um lugar aonde nós estamos tão envolvidos com Deus, numa intimidade tão profunda com Deus, num relacionamento tão íntimo com Deus, de que nada pode nos separar da presença do Senhor. Muitas pessoas falam: eu estou numa igreja onde eu não fui bem recebido, então eu saí da presença do Senhor. Mas na realidade, essa pessoa não estava na presença do Senhor, ela estava querendo começar um relacionamento com Deus. E quando ela tirou os olhos de Deus, ela viu a reação das pessoas, ou não, a não validação das pessoas, ou não o abraço das pessoas, não a aceitação das pessoas, ou o apontamento de alguns erros, de algumas áreas que ela precisa mudar. Ela tirou o foco de Deus e ela olhou para as pessoas, e isso fez com que ela saísse da presença do Senhor. Então ela não conseguiu ter uma intimidade, um romance, um relacionamento com Deus tão forte que refletisse o que a palavra do Senhor diz. Porque a palavra do Senhor diz que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas que virão depois, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos terá o poder de separarmos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E por que que o amor de Cristo Jesus e o amor de Deus está tão revelado nas Escrituras? Porque Deus, ele não só amou o mundo de palavras, mas ele provou o seu amor. E provou o seu amor se sacrificando, e sacrificando o seu único filho. Sacrificando a pessoa de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que é o próprio Deus. E ele tem se sacrificado até hoje, porque Deus, ele é três, né? Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
E nas 5 primeiras dispensações bíblicas, nós vemos que Deus ele se relacionava com o homem. Mas o homem não conseguia entender Deus, não conseguia amar Deus, não conseguia obedecer a Deus, não conseguia se entregar a Deus. Então Jesus Cristo veio como ser humano, na figura de ser humano, mesmo sendo Deus, ele se esvaziou de si mesmo e ele se entregou por nós. Quando Jesus Cristo voltou para o seu posto no céu, tendo de novo toda a sua glória, todo o seu louvor, todo o seu esplendor celestial, ele enviou o Espírito Santo para a nossa vida. E hoje nós estamos e temos o Espírito Santo habitando em nós. Então o sacrifício de Deus pela sua criação, pelos seus filhos, pela sua imagem e semelhança na terra, ainda está custando o sacrifício de Deus. Porque ele, sendo Deus, se esvaziou. E hoje, sendo Deus, o Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo não está no céu. O Espírito Santo, ele é espírito, tá? Ele não fica parado num lugar. Ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. Mas ele não está ainda na sua plenitude celestial. Por quê? Só vai estar nessa plenitude celestial quando o Espírito Santo de Deus ele for tirado da terra e também elevado ao céu junto com a igreja de Cristo, junto com o povo de Deus. Então, de certa forma, Deus ainda está em sacrifício por causa de nós. Para que nós possamos viver esse romance, para que nós possamos viver esse grande amor com Deus, essa plenitude com Deus. E quando nós abrimos a Bíblia em João, capítulo 3, verso 16 e 17, nos diz o porquê que Romanos 8, 38 e 39 está dizendo que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por que nada pode separar? A resposta está aqui, em João 3, 16 e 17. Porque Deus amou o mundo, tanto, o mundo aqui é você, o mundo aqui sou eu. Não é as coisas que Deus criou, mas a pessoa que Deus fez conforme a sua imagem e a sua semelhança. Então, porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Pois Deus mandou o seu filho para salvar o mundo e não para julgá-los. Então Deus ele enviou Jesus Cristo para nos salvar e não para nos julgar. Deus ele tem saudade do relacionamento que ele tinha conosco quando nós não tínhamos pecado. Deus ele tem saudade dessa comunhão que foi perdida no Éden por causa de Adão e Eva. João também, capítulo 15, verso 13, está escrito: ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Jesus Cristo, ele entregou a vida dele por causa de mim e de você. Jesus Cristo, ele te amou de tal forma que ele se doou, ele se entregou, ele aceitou viver a morte para que nós tivéssemos vida. Alguém que só experimentou o primeiro nascimento tem uma grande limitação. E o que seria esse primeiro nascimento? Seria o nascimento terreno, o nascimento de pai e de mãe. Quando você nasce, quando você é gerado, formado no ventre da sua mãe e você nasce ali, você, por mais idade que tenha, você tem limitações e você não poderá conhecer e viver uma comunhão com Deus tendo só esse primeiro nascimento. Essa pessoa, ela será incapaz de mergulhar nas profundezas espirituais em intimidade com o Espírito Santo, passando só pelo primeiro nascimento, o nascimento natural, o nascimento terreno. O seu espírito humano, o meu espírito humano, embora exista, ele é amortecido, ele é atrofiado e ele é sem vida de Deus em você. Ele é como um rádio que tem tudo para sintonizar uma estação, mas ele permanece desligado.
Por quê? Porque o Espírito de Deus, ele só vem fazer morada em nós quando nós nos realinhamos com ele, aceitando Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador e declarando a palavra do Senhor, declarando a verdade de Deus na nossa vida. Romanos capítulo 5, no verso 8, está escrito assim: mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Nós não tínhamos a consciência espiritual de que nós precisávamos nascer de novo, nós precisávamos realinhar a nossa vida com aquilo que Deus tem e quer para nós. Então nós vivíamos separados. Então perceba a impressionante força que existe no novo nascimento, nessa conversão, nessa mudança de natureza, quando nós deixamos verdadeiramente o Espírito de Deus atuar na nossa vida. Esse novo nascimento, ele é tão poderoso, ele é tão forte, ele é tão determinante na nossa vida, que ele é capaz de alterar completamente a nossa natureza. Segundo a palavra de Deus, o novo nascimento acontece inteiramente no Espírito e não na esfera da alma ou na esfera do corpo. O que isso significa? Que aquilo que é espiritual é religado dentro de nós, é conectado dentro de nós com Deus. Não é a nossa alma, não é os nossos sentimentos, não são as nossas lembranças, não são as nossas emoções que são religados a Deus. E nem o nosso corpo físico, a nossa coordenação motora, ou a nossa visão, a nossa audição, a nossa fala. Não é essa parte que nós podemos ver, não é essa parte que nós podemos sentir que é religada. É o Espírito que estava morto dentro de nós por causa do pecado. Esse Espírito, ele é religado com Deus. Por isso, esse novo nascimento, ele é tão importante para quem quer ter um relacionamento com Deus. O nosso espírito, ele não foi melhorado, o nosso espírito, ele não foi recalchutado. Nós recebemos um espírito novo e ele pode ter plena comunhão com Deus a partir desse momento. Quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo de Deus, ele mudou completamente a nossa natureza. E o mesmo Espírito Santo veio habitar no nosso espírito. Na verdade, a Bíblia, ela é um grande romance. Por quê? Porque Deus, ele é perdidamente apaixonado por você. Ele não tinha necessidade de nos criar, mas nos criou. Ele não precisa de nós, mas ele nos busca em todo o tempo. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3 de Gênesis, no capítulo 1 e o 2 principalmente, Deus, ele tinha comunhão total com a humanidade. E a partir do capítulo 3, onde há ali a queda, há ali a tentação, que Eva não resiste, que Adão não resiste. A partir do capítulo 4, do capítulo 5, Deus, ele está sempre tentando buscar o ser humano e trazer de volta para a presença dele. E trazer de volta para essa comunhão, para esse romance, para essa intimidade, para esse relacionamento com ele. Deus, ele é Deus acima de todas as coisas, mas ele ama você. Ele te fez, ele te formou, ele te colocou no ventre da sua mãe. Ele cuidou de você até a sua idade hoje. E ele tem saudade de você, ele deseja estar com você, ele deseja uma intimidade com você, ele deseja te ajudar diretamente, não só indiretamente. Ele deseja que você conte para eles as suas realidades, para que ele possa intervir na sua vida. Então Deus, ele te ama e ele deseja estar com você. Mas ele que tem a natureza de dar, de compartilhar. Quando contempla toda a sua glória, porque Deus, ele tem toda a glória dele
nele próprio e em si mesmo, mas Deus, ele é um Deus que compartilha, Deus, ele é um Deus que doa, Deus, ele é um Deus que ele não segura, não retém as melhores coisas para ele. E nós vemos isso quando ele decidiu nos entregar Jesus Cristo para morrer por nós. Nós vemos isso quando ele entregou o Espírito Santo dele para estar conosco e nos ajudar em todo o tempo. Então Deus, em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, em toda a sua grandeza, em todo o seu poder, ele decide compartilhar com a sua criação aquilo que ele é. Tanto que ele dá para o ser humano a sua imagem e a sua semelhança. A imagem e a semelhança de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo está sobre a minha e sobre a sua vida. Então Deus, ele é esse Deus que reparte. A índole de Deus é repartir, é distribuir, é investir, é dar aquilo que só era dele. Para que nós também tenhamos essa comunhão com ele, essa intimidade com ele, essa via de mão dupla com ele. Ele nos dá e nós também entregamos a ele. Entregamos a ele o quê? A nossa renúncia, a nossa obediência, o nosso amor, a nossa gratidão, que vai nos levar para mais perto dele a cada dia. E por isso Deus cria o homem, porque ele tem essa índole de repartir, de doar, de entregar, de compartilhar. E ele, quando cria o homem, ele cria para compartilhar conosco dessa intimidade, desse relacionamento. Deus, ele não arquiteta o homem somente para adorá-lo. Essa visão é muito superficial. Deus, ele não criou o ser humano como um robô. Essa imagem, ela é limitada, ela é pequena, ela é mesquinha até. A grande verdade é que Deus, ele deseja se casar com o ser humano. Esse é o propósito da redenção através de Cristo Jesus. Esse relacionamento tão íntimo, tão coligado, tão junto, que nada pode separar. Assim como nós começamos a ler Romanos 8, 38 e 39. Eva, símbolo de toda a humanidade, é como a igreja no Éden, a que foi formada da essência de Adão. Do mesmo modo, eu e você fomos formados do que o próprio Cristo é, da sua natureza. E quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, ele nos habilitou a nascermos no Espírito Santo, com essa comunhão direta com aquilo que é divino, com aquilo que é eterno, com aquilo que é para sempre, para que nós possamos nos tornar a sua noiva. E nos propôs um casamento que vai durar para a eternidade, um casamento que vai forjar o nosso caráter, nos fazendo esperar o noivo, o amado, o desejado da nossa alma. Esse casamento é um relacionamento que começa na terra, com a nossa consciência de que nós temos um Deus, um Pai, um Senhor, um Salvador, um Libertador, um Auxiliador, um Ajudador, um Advogado fiel, um Justo Juiz, um Criador que nos ama, um Criador que nos aceita, um Criador que nos perdoa, um Criador que nos lava, que nos purifica de todo o pecado e nos leva para morar com Ele na eternidade. Então, nós somos convidados a aceitar esse amor, a aceitar esse relacionamento, a aceitar esse casamento que começa aqui, mas ele vai para a eternidade junto com o nosso Deus. Não há na vida humana nenhuma experiência mais profunda, mais íntima do que se tornar um, que acaba assim nos misturando, do que o casamento. O casamento é algo que verdadeiramente ele
poda as nossas vidas de tal forma que a gente consiga se alinhar ao outro. Por isso que Deus ele usa essa figura tão perfeita de união, de comunhão, de relacionamento que é o casamento. E o casamento, mesmo sendo uma experiência profunda, ainda é pequeno, superficial e pobre diante do desejo de Deus por mim e por você, por nós. O interesse de Deus não está baseado em trocas. Ele quer mais do que nos ter por perto. Na verdade, Ele quer entrar para dentro de nós e se misturar conosco de uma tal forma que nada nos separe do amor de Deus em Cristo Jesus. Então, nessa obra da redenção, Jesus Cristo, que era divino, tornou-se humano. E nós, que éramos somente humanos, recebemos de seu caráter e do seu conteúdo divino em nosso espírito, possibilitando que agora haja um estreitamento profundo, íntimo, no amor entre nós e Deus. Aonde verdadeiramente nada vai conseguir nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque Deus ele não só ama, mas ele prova o seu amor através de atitudes de relacionamento, de entrega, de comunhão, de doação, que pode nos fazer sim viver uma vida íntegra diante do Senhor. Não é pela força do nosso braço, mas é pela ação do Senhor na nossa vida. E por isso que nós precisamos todos os dias buscar a palavra do Senhor, buscar a presença do Senhor, buscar o direcionamento do Senhor para a nossa vida. Porque somente através da presença do Senhor na nossa vida é que nós verdadeiramente conseguiremos viver esse relacionamento íntimo com Deus. Sabe, às vezes as pessoas falam que é difícil viver com Deus. Mas se você parar e analisar a sua vida, você vai ver que era difícil também viver antes de conhecer a Deus. Agora, pelo menos, você não caminha sozinho. Agora, pelo menos, você tem um auxiliador, um ajudador, alguém que te consola, alguém que cuida de você, alguém que te abraça, alguém que te orienta, alguém que abre as portas para que você possa passar, alguém que verdadeiramente te acolhe, te aceita do jeito que você é. Deus ele não pede para que quando nós aceitemos a Ele, nós vivemos ou nós passamos a viver uma grande transformação que vai nos matar, que vai nos destruir, que vai acabar conosco. Essa não é a realidade da presença da palavra e do agir de Deus para a nossa vida. Mas nós precisamos entender que em qualquer e todo relacionamento humano que nós temos que fazer alguns tipos de conciliação. Nós precisamos fazer algum nível de renúncia, algum nível de abdicação de alguma coisa que para nós às vezes é importante. E assim também é com Deus. Mas tudo aquilo que Deus requer de nós ou nos orienta a fazermos, primeiro, Ele nos dá uma unção de capacidade para que nós possamos agir dessa maneira através do Espírito Santo que agora habita em nós. E segundo, Ele não vai pedir nada para mim e para você que nós não consigamos verdadeiramente abrir mão. Ele não vai pedir para que nós entremos por um caminho de escuridão e de trevas aonde nós vamos nos perder, aonde nós não conseguiremos avançar. Não. Todo caminho que Deus te levar a trilhar, você pode ter certeza que Ele vai trazer para você a provisão necessária. Ele vai trazer para você a luz necessária. Ele vai trazer para você o direcionamento necessário. Porque Deus ele não quer nos matar. Deus ele quer que nós sejamos transformados para verdadeiramente conter o Espírito Santo de Deus em nós, em sua plenitude, para que nada venha nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus e que habita dentro de nós.
Então, por isso que o apóstolo Paulo fala, eu tenho certeza que nada, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, leia essa passagem bíblica quantas vezes for necessária, até que você saiba que nada vai separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse amor já foi liberado, esse amor já está disponível. Essa comunhão, esse romance, esse relacionamento, essa intimidade já está disponível. É uma carta de crédito que já está com o seu nome assinado, reconhecido firma. Basta você chegar diante de Deus, colocar essa carta nas mãos dele e se apropriar de todos os benefícios que ela te dá direito de viver aqui na terra com o Senhor. Com ele sempre ao seu lado, te ajudando, te instruindo, te direcionando, te capacitando, segurando nas tuas mãos e te fazendo passar por todos os processos com ele à frente. Então não desista. Saiba que tudo que Deus fez e que tudo que Deus faz é porque ele te ama. E ele quer viver esse relacionamento com você hoje, aqui, já, agora, no âmbito terreno, no âmbito visível. Ele quer você. E por isso ele se entregou, por isso ele te amou, por isso ele te deseja. Abra o seu coração, reconheça o amor de Deus, porque ele já reconheceu o amor que ele tem por você e ele quer que você o ame de volta. Vamos orar ao Senhor? Vamos fazer uma confissão de fé ao Senhor nesse dia? Vamos? Ora comigo assim. Eu sou amada por Deus. Eu sou amado por Deus. Nada poderá me separar deste amor. Deus compartilhou da sua própria natureza comigo. Deus e eu somos um. E Ele me amou quando eu ainda era pouco amável. Te agradeço, Senhor, por esse amor. Te agradeço, Senhor, por essa dádiva. Em nome de Jesus Cristo, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. E eu me coloco nas tuas mãos para que a partir desse momento eu possa viver esse relacionamento íntimo, íntegro e completo com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nas suas orações, peça a Deus revelação do amor dele por você e da nova natureza que você recebeu em Cristo Jesus. Não fique limitado naquilo que você aprendeu, naquilo que você foi discipulado há mais tempos atrás, em coisas terrenas, em coisas humanas. Mas verdadeiramente se lance na presença do Senhor, porque Ele quer te mostrar qual é a profundidade do amor dele, qual é a largura do amor dele. E isso é algo ilimitado para nós seres humanos. Um grande abraço, que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, comenta, envia para mais pessoas que você sabe que precisam ter esse conhecimento desse amor de Deus na vida delas. Tá bem? Combinado assim? Um abraço grande, que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, ilumine os teus caminhos e traga consciência desse amor cada dia mais sobre a sua vida e sobre a sua casa. Um abraço grande, até o próximo vídeo. Fica com Deus!